Graça e paz, amados. Que bom estar em casa. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui no Brasil de volta. Glória a Deus. O Senhor nos levou e o Senhor nos trouxe e esteve conosco no pouso, na decolagem lá e no pouso aqui também. E esteve conosco nos ares, esteve conosco na terra, fazendo grandes coisas, como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Aleluia. Que bom estar aqui com vocês. Trago um abraço aqui dos nossos irmãos portugueses e já mandei também um abraço, e lá é com 2 beijinhos, né? Aqui no Brasil é com 1, mas lá ainda é com 2 beijinhos e um abraço bem apertado. Então, trago aqui um abraço a todos os amados irmãos, Ministério João Viegas, que nos recebeu tão calorosamente lá, tão bem, e o Senhor nos permitiu estar ali naquele pedacinho da Europa, pedação, né? Portugal, na realidade, até que é um país considerável na Europa, e Deus está se usando nesses últimos dias de Portugal para trazer um grande mesmo, um grande avivamento naquela região ali da Europa. E engraçado é que veio da Ásia primeiro, começou lá pela Ásia, em alguns pontos, mas a Europa, com as suas megas igrejas, principalmente na Inglaterra, algumas fechadas, outras já viraram outros negócios. Igreja mesmo, não é igreja 5, 10 vezes maior do que essa. Igrejas centenárias, com 10, 15 pessoas. É lamentável. Então a parte de trás da Europa, ali, pedacinho da Espanha, Suíça, Bélgica, pedaço ali de Luxemburgo, por ali afora, o Evangelho já está bem diluído. E a graça está bem diluída mesmo. E Deus está se usando desse país, Portugal. E eu disse para eles lá, e repito aqui, que o Brasil, dizem aqui que o Brasil literalmente é um erro de português, que Cabral sai às Índias, mais ou menos 40, 50 naus que saíram de lá, para ir às Índias, e por uma rota nova, e ele fez um pequeno desvio de milhares de quilômetros, e um vento diferente empurrou 8 a 10 naus para cá, e se perderam do restante. Então dizia-se que o Brasil é propriamente um erro de português, que foi um erro de rota de Cabral, que chegou aqui às terras de Veracruz, como era chamado antigamente. Mas não foi um erro de português e nem erro de Cabral. Foi um acerto de Deus. Um vento soprou e empurrou esses navios para cá. E não ficaram à toa, porque veio até um navio de alimentos, veio junto com eles. Desviou também até um navio de alimentos. Eu estava estudando a história deles, né? Hoje, como historiador também, a gente se vê na obrigação de ver algumas coisas. E foi um acerto de Deus. Pensava-se que era um erro deles de navegação, ou um erro de rota, mas na realidade foi um acerto de Deus, foi um vento que Deus soprou para essa nação, que quem diria que 500 anos depois o Brasil estaria enviando homens, não é só eu, Jonas, outros, tantos outros que já foram para lá estão lá. E o Brasil agora enviando socorro à Europa, aqui, as regiões aqui da América do Norte,
também, que foi quem nos evangelizou. E Deus tem aqui no Brasil realmente um celeiro, não só de tudo que há de bom, de tudo que se possa pensar. Nós temos tudo aqui, tudo. Nós temos tudo que tem em algumas nações, aqui tem de tudo. E por isso que não me encanta. Assim, fala para o meu pastor, o que te encantou? De ver alguma coisa? Não. Para quem gosta de antiguidade, você vai ver museu, vai ver os aquedutos romanos, aquela coisa. Não me encantou em nada. Não teve nada diferente, não achei nada extraordinário, encantador. Não. Achei a gente de lá, sim. A gente extraordinária e encantadora. Mas casas como as nossas, comida parecida com a nossa, costumes diferentes, mas gente igual a nós aqui, com os mesmos problemas que nós temos aqui, as mesmas angústias, os mesmos ou até mais traumas. Os colegas que já me dão aula hoje, cerca de 30% a 40% das terapias feitas online é para Portugal e alguns países ali da Europa. Gente, muito terror psicológico e psicótico. Mas Deus tem socorrido essas nações. Mas lá Deus tem levantado boa gente e enviou também esse evangelho, só que com esse evangelho chegou muita mistura lá também. A cultura totalmente diferente da nossa. O evangelho que está naquela região, o costume daquela região ainda é bem puritano, bem calvinista. O nosso costume aqui do Brasil é bem puritano e calvinista. E o deles já é um costume que já largou o puritano e o calvinismo há muito tempo. Os costumes deles, se for falar aqui, escandalizaria alguns de vocês. O que é normal para eles, para nós aqui no Brasil, pela cultura aqui, seria escândalo. Exemplo, tomar a ceia com vinho. Eles acham um sacrilégio nós tomarmos a ceia com suco de uva. Eles falam que isso não se faz, isso é uma coisa horrenda. Né? Para eles é um absurdo isso, se tomar a ceia com suco de uva. Mas a gente fala, a cultura do Brasil é diferente. Há beberrões. Né? Vocês aqui bebem moderadamente. A cultura de vocês, mas só que lá no Brasil o pessoal bebe para encher a barriga mesmo, que nem diz os meninos, para encher o caneco, né? Aqui é diferente. Mas a cultura, mas tirando a cultura de lado, são pessoas que foram salvas pelo mesmo sangue que eu e você fomos. E hoje Deus está trazendo um avivamento naquele lugar. Está passando aquele vento que desviou as naus de Cabral aqui ao Brasil. Esse vento parece que está empurrando com um avivamento. Está passando um avivamento, um vento de avivamento passando ali. E toda a Europa, passando por África, e vejo chegando na Ásia também. Pessoas cheias do Espírito Santo, que é o que precisa. Porque você, estando cheio do Espírito Santo, você consegue amar as pessoas do jeito que elas são. Uma das características, na minha opinião, maiores de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela consegue amar como Jesus amou. Eu não acho, apesar de ser bom, falar em línguas, é bom. Eu não acho profetizar, é bom, e precisa, e a igreja precisa haver profecia. E todos os dons e ministérios, de tudo que o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem e de uma mulher, para mim a maior força é o poder de amar, semelhante ou igual a Jesus amou, com todas as diferenças culturais que sejam, ou as diferenças que as pessoas têm, de amar, da maneira que Ele amou. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, é ser cheio de amor. Ah, pastor, mas o senhor já disse que Deus, o que Ele tem de amor, Ele tem de justiça e juízo. Sim, mas até a justiça e juízo de Deus, falado com as palavras certas, né? A palavra branda desvia o furor. Você pode falar de juízo, pode falar de justiça com a palavra branda. Mas para isso é necessário
É necessário ser cheio do Espírito Santo. Eu digo nessa noite aqui, como disse em alguns lugares, irmãos, já chega de nós, né? Já chega de homem, já chega. Mais Deus, está na hora, mais Deus, e menos homem. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, e menos homem. Quanto menos homem, melhor vai ser para nós. Nós desenvolvemos escolas maravilhosas, Bíblias maravilhosas. Eu tenho 8 tipos de Bíblia na minha casa, estudos maravilhosos. Nossa teologia, que a palavra propriamente já está errada, não dá nem para falar a palavra teologia, porque ela é uma palavra errada, teria que melhorar ela. Significa estudo sobre Deus. Quem vai estudar Deus, meu Deus? Então teria que primeiro consertar a própria palavra. Deveria se falar estudo sobre as coisas de Deus, para começar a melhorar. Mas ficou muito homem. Eu vi lá também isso. Muito homem. Portugal tem 800 quilômetros. Há mais ou menos 800 igrejas. É um absurdo. Dá quase uma igreja por quilômetro. E as portinhas igual aqui. Como que se diz o português? Como cá é lá. Cada um com seus reinos. E ninguém abre mão do seu reino. Mas nós até cantamos, venha o teu reino. É nada. Na realidade, nós queremos o nosso reino. E que seja feita a nossa vontade. Mas se nós despertarmos para o clamor do Espírito Santo, Jesus falando conosco, pelo seu Espírito, dizendo, mais Deus, menos homem, menos homem, menos homem. É preciso Deus, é preciso expressar Deus, é preciso respirar Deus, é preciso inspirar Deus, é preciso até transpirar Deus. É preciso que as pessoas sintam Deus até no nosso suor. Precisamos ser, ou tornarmos a ser, um bom perfume de Cristo. Aleluia. Dito isso, trazendo aqui os abraços e saudações, foi muito bom. Agradeço a igreja, né, nos ter ajudado, enviado. Agradecemos a igreja de lá. Também não é uma grande igreja, mas é um grande ministério que Deus tem levantado. E os irmãos muito amados e amáveis. E com 10 dias, o carinho deles foi tão grande, a recepção foi tão calorosa, que eu já me senti um português. Já. E os convites para ir para lá e ficar e tal. A gente é um pouco... Nós aqui um pouco não, nós somos muito amorosos. O nosso jeito de tratar aqui é bem diferente. As pessoas ficam impactadas diz que é um país tropical, né? Então são calientes, né? Nós amamos mesmo. E nós abraçamos com força mesmo, não é isso? Tem irmãos aqui que, se bobear, se você tiver problema de coluna, ele endireita ou entorta a tua coluna. Brasileiro é assim mesmo. Mas glória a Deus por isso. Muito bem. Eu quero ver com os irmãos um assunto que Deus tem me inquietado. E preciso e não dá para falar dele nessa noite. Dá para dar uma pincelada. Agora que eu olhei para o relógio lá, não dá. Romanos 8, 31. Cântico de vitória, né? A 39. Vamos fazer o seguinte. Para a gente ganhar tempo, e os irmãos já conhecem esse texto, e os irmãos, a maioria de vocês já sabem até decorado, né? Se eu pedir para alguns de vocês citarem aqui esse texto, os irmãos vão citar com muita facilidade. Então, já que os irmãos conhecem o texto, para a gente ganhar tempo, eu não vou ler o texto inteiro. Seria até gostoso ler. Mas eu quero falar algumas coisas inseridas nesse texto,
que nós já decoramos e muitas vezes ficou só no decoreba. E muitas vezes decoramos por decorar, ou decoramos para saber, ou decoramos para dar a lição da escola dominical, ou decoramos para ter mais um texto decorado. Mas o texto, ele é muito rico, e ele tem algumas perguntas, e eu quero ver com vocês nessa noite algumas perguntas desse texto, e refletir com os irmãos, porque aqui Paulo vai dar a nós algumas coisas: certeza de quem é Deus, certeza da sua obra, certeza de quem nós somos, e certeza, convicções do que Ele fez por nós e o que nós podemos fazer em Jesus e por Jesus. O apóstolo aqui, ele trata, nessa carta doutrinária, ele trata desse assunto. E são perguntas retóricas, ou seja, perguntas que é para ter uma didática, que é para você aprender, são perguntas com respostas, né? Não que ele pergunta que as pessoas não saibam, mas ele pergunta e já responde fazendo afirmações. E ele começa dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Paulo pergunta isso? E a pergunta está inserida aí nesse contexto do capítulo 8. Porque ele começa a dizer para nós assim: portanto, olha o que ele começa a falar. Agora no capítulo 8, versículo 1. Portanto, eu já sei decorado, então a gente vai falando aqui, mas está aí para os irmãos. 8:1. Portanto, agora. Quando? Agora. Agora mesmo. Agora. 8:53 e 42 segundos. Agora, portanto, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. De algumas traduções, já foi tirado essa parte B. Algumas traduções já não tem mais. Mas olha só, Paulo está fazendo uma pergunta, porque aqui ele começa a dizer para nós a obra do Calvário, a obra completa, como uma carta doutrinária. Ele começa a dizer a obra do Calvário. Ele começa a lembrar a nós que agora nós temos uma lei. Ô pastor, mas não é graça? É graça, mas tem lei. É graça, mas essa graça se vive com a lei do Espírito de vida, que nos livrou da morte, que nos livrou do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, que nos livrou do pecado e da morte. Lei do Espírito de vida. Isso. E depois ele vai dizer para nós, sabe por quê? Porque Deus um dia, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, em semelhança do pecado, para que pelo pecado condenasse o pecado à morte. A pergunta do versículo 31 é por causa do texto. Porque ele vai fazer uma segunda pergunta no versículo 32, 8:32 agora. Se quiserem pode pular, que os irmãos vão acompanhando, né? Para mim aqui já está na cabeça. E eu não quero falar do decorado, eu quero falar do que está inserido, das riquezas que tem nesse texto, e que muitas vezes nós passamos por cima. E esse texto aqui é um dos textos áureos para certeza, convicção do que Deus fez por nós e da sua obra completa e plena, concluída, sem necessidade de se acrescentar mais nada. O ensinamento de Paulo é nesse nível, é de dizer aos romanos que a obra é completa, que o sacrifício foi perfeito, que Jesus matou o pecado se fazendo pecado. Por isso ele pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisa? Estas coisas que estão escritas no contexto. Que diremos depois de tudo isso? Depois dele falar para nós que agora nós temos o seu Espírito dentro de nós, e aquela lei de morte do Éden foi quebrada agora pela lei do Espírito de vida.
E agora ele tirou a morte, porque Jesus mata, não está nesse texto, mas vai estar em outro texto, mata também a morte, anula a morte. Então Paulo pergunta aos romanos: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso deveria ser suficiente para acalmar a nossa alma, para controlar a nossa ansiedade, ou para nem termos ansiedade. Porque a pergunta de Paulo é a seguinte: irmãos, depois de tudo isso que Deus fez por nós, de tudo isso que Ele fez por nós, nos fez herdeiros, Ele nos fez co-herdeiros de Cristo, nos deu herança, Ele também nos revelou as maravilhas da criação, Ele também nos deu do seu Espírito, e Ele diz que quando nós não tivermos palavras, o Espírito iria interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso a pergunta. Porque Paulo está perguntando para nós nessa noite: o que vocês querem mais? O que mais vocês precisam para serem ministros labaredas de fogo? O que mais vocês querem? Lá aos Gálatas ele vai perguntar: vocês corriam tão bem, quem fascinou vocês? Quem tirou a certeza de vocês? Quem tirou a convicção de vocês? Quem tirou a plenitude? 5:7 de Gálatas, exatamente. Quem tirou a plenitude do poder na sua vida, a certeza de que Cristo está dentro de nós, e Cristo dentro de nós não é que vai ser, Ele é, não é que vai ser, Ele é a esperança da glória. Ele é suficiente. Há um evangelho tão fraco, tão diluído, que parece que Cristo não é mais suficiente. Se perdeu o alvo, nós pregamos lá Cristo. Pastor Jonas, Cristo, Cristo, Cristo. Não estamos em casa, não podemos pregar doutrina, não podemos pregar usos e costumes, não podemos doutrinar a igreja que não é nossa, mas o alvo é Cristo, é Cristo. E se você reparar nos pregadores televisionados aí, ou nos grandes, eu fico olhando a pregação desses homens, pouco se fala de Jesus, é Deus, 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 Deus. De vez em quando se fala Jesus. E Deus pode dizer qualquer coisa. A palavra Deus isolado não significa quase nada. Deus pode ser qualquer coisa. Agora, quando você fala Jesus Cristo, você diz o Deus ressurreto, o Deus que se fez homem. O nome é Jesus, irmãos. O nome é Jesus. E é o Cristo, é ungido. Quando você pronuncia esse nome, a terra treme, o inferno treme, os céus tremem, que é o nome de glória. Deus agora tem nome. Ele disse lá para Abraão: eu sou o que sou. Mas agora, esse mesmo Jesus, quando é confrontado pela guarda do Sinédrio, ele diz: sou eu. Agora o eu sou tem nome. O eu sou é Senhor Jesus Cristo. E me deixa muito triste ouvir uma pregação: Deus, 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 Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai isso, Deus aquilo, Deus aquilo. E Jesus está onde? Deus é muito genérico, irmãos. E eu percebi a sutileza. Parece que sumiu o nome do Senhor Jesus Cristo na maioria da boca dos pregadores. O nome é Jesus. E aqui Paulo está nos dizendo: olha, depois de vocês terem ouvido tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por vocês, porque a pregação de Paulo era quem? Cristo. E este ressurreto. E este crucificado. A pregação desse homem era Cristo. Apesar que das nossas igrejas nós não daríamos valor nenhum nele. Geralmente quando eu falo, as pessoas não ouvem muito, porque logo olham para o meu bolso. Eu falo: irmão, você está olhando errado. Olha para Jesus, não olha nem para mim, olha para Jesus que está dentro de mim. Não olha para o meu bolso, não olha para a minha condição. Você dá palavras poderosas. Aí eu falei: então Paulo não serviria nem para ser diácono. Porque Paulo era o azarão da vez. Paulo, toda a cidade que Paulo chegava, prepara-lhe uma surra. Paulo está chegando, amola o chicote, afia-se as facas, vai ter surra.
Paulo está chegando, a surra já estava encomendada. Um cara que só chega e apanha, pastor Nilo, que pregador é esse? Todo lugar apanha. Esse homem deve ter alguma coisa de errado, hein? Sei não, hein? Esse homem deve ter algum pecado oculto, deve ter feito algo. Nós diríamos isso, eu falaria isso. Esse homem deve ter alguma coisa por baixo dos panos, porque não é possível. Aonde esse cara chega, ele apanha. Aonde esse cara chega, é pancada. Aonde esse cara chega, é açoites, é escárnios. E chega um momento que ele fala que nós chegamos até quase a desanimar da vida. Então Paulo, no contexto de hoje, seria o azarão. Nunca. E Paulo está perguntando para eles aqui: será que Cristo não é suficiente para vocês? Será que a obra que Ele fez não é suficiente para vocês? Olha, Deus deu o seu Filho por vocês. E o versículo 32, ele fala exatamente isto. Versículo 32, exatamente isso. Aquele é quem? Deus. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Gente, Deus não poupou. Paulo está dizendo, querendo abrir a nossa cabeça. Literalmente, Paulo está querendo abrir a cabeça dos romanos e a nossa aqui, dizendo: olha, esse Deus, Ele não poupou o seu melhor. Ele não poupou. Ele viu o seu Filho morrer à base de pancadas, que só a pancadaria já teria matado qualquer um de nós. Ele viu o seu Filho sangrar. Ele viu os pedaços de carne do seu Filho ficarem pelo caminho enquanto ele carregava a cruz. Ele viu as pessoas cuspirem e escarrarem no seu Filho, e ele não interviu, por amor. Não poupou, não poupou, não poupou. Misericórdia, depois dessa noite, pelo amor de Deus, nós não vamos falar mais desse texto no Decoreba, em nome de Jesus, não. Nós vamos falar esse texto, geralmente, com mais ênfase, com convicção, com certeza, com temor e com tremor. Não poupou o seu próprio Filho, sabe o que ele fez? Antes o entregou por todos nós. Aí Paulo, mais uma pergunta: como não nos dará também com Ele todas as coisas? É porque muitas vezes nós queremos todas as coisas, e queremos mesmo, e eu quero, mas nós queremos sem Jesus. Não tem lugar nas nossas festas, não tem lugar nos nossos churrascos, não tem lugar nos nossos encontros, não tem lugar nos nossos melhores restaurantes que nós frequentamos. Não tem lugar, eu dizia lá, na vaga da nossa Mercedes, ou da BMW, ou no Land Rover, ou de uma boa casa na praia, ou no sítio. Nada disso é pecado, pode ter tudo isso. O que Paulo está dizendo é que tem que ser com Ele. O problema é que nós queremos sem Ele. E Deus está dizendo para nós: sem Ele, nada. Sem Ele eu não te dou um grão de nada. Deus está dizendo: sem o meu Filho eu não te dou nada, nada, nada. Você não vai ter nada. Nada. O máximo algumas migalhas. Paulo está dizendo como é que Ele não vai nos dar todas as coisas juntamente com Ele. Deus está dizendo assim: é para glorificar o meu Filho, Nilo, Francisco, sério, é para glorificar o meu Filho? É, Senhor. Pois toma aqui, o que você quer? Pode pegar, entra nos meus tesouros, entra, pega o que você quiser. Alguém acreditou, aleluia, alguém creu, glória a Deus. É para você que creu e para mais alguém que creu. Entra e pega o que você precisa, dá a chave da despensa, pega, se serve à vontade. É para a glória do meu Filho? Pois é com o meu Filho? É. Agora, é sem o meu Filho? Nada. 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 Deus não nos conhece, gente, Deus não nos conhece. A nossa natureza é adâmica, inimiga de Deus. Deus não nos conhece. Nós nos tornamos conhecidos por causa de Jesus. Nesse mesmo texto, Romanos 8, 29.
Deus nos conheceu em Jesus. Porque se Deus olhar para você sem Jesus, Ele te fulmina, você derrete, você vira uma sopa de carne. Se Deus olhar para você sem o filtro de Jesus Cristo, não sobra nada de Sérgio. É que quando Deus olha, Ele vê o seu filho dentro de mim, aí Ele olha para mim, aí eu sou adotado em Jesus Cristo, que diz esse mesmo texto, nos fez filhos por adoção. E a pergunta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que eu preciso saber. Jesus está dizendo ao Pai, o Senhor é o meu Deus, e o Senhor é Deus dos meus irmãos. Está dizendo que esse mesmo Jesus fez que todas as coisas concordassem para o bem daqueles que o amam. Esse mesmo Jesus chamou pelo seu decreto. Esse mesmo Jesus chamou de antemão, conheceu antes, predestinou antes, para serem conformes a sua semelhança, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Por isso a pergunta, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? E Paulo está dizendo, olha, se ele deu o melhor, não tem nada melhor e mais lindo do que Jesus, meus amados irmãos. Hebreus 7, 26 diz que convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ah, o céu é isso, o céu é aquilo, é tudo isso que está escrito, é mesmo. Só que o mais lindo do céu não é o céu. O mais lindo do céu é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Diga Jesus, 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 Jesus. Esse é o nome, esse é o nome. É Jesus. Incomoda, que é um nome que tem peso, que é um nome dado acima de todo nome. Não tem nenhum outro nome na Bíblia escrito que vai se dobrar todo o joelho, que toda língua vai confessar, nenhum outro. E também não tem nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não tem. O nome é Jesus Cristo, é Senhor Jesus Cristo, é o ungido de Deus, é aquele que havia de vir e veio. É Ele. E Paulo está nos perguntando, por que vocês estão com dúvida? Por que você está deixando Satanás inflamar o teu coração e colocar dúvida a respeito de Deus? E as pessoas perguntam, ai pastor, eu nem sei se Deus me ama ainda. Tem que dar um chacoalhão santo nessa irmã, nesse irmão, e dizer, te amo sim. O problema é que você não ama, irmão. O problema é que você não ama, irmã, da maneira que deveria amar. E Paulo está nos alertando, dizendo, por causa de todo esse texto, desse contexto que está atrás, ele está dizendo, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? O mundo sempre vai ser mundo. Eu não estranho do diabo ser diabo. Ai, pastor, o satanista está fazendo isso. Ai, não sei o que, está fazendo aquilo. Ai, não sei o que, está doutrinando crianças. Pouco importa. Eu não acho estranho do diabo ser diabo. Ele é diabo mesmo. Ele vai fazer as suas diabruras. Eu acho estranho é de gente querendo ser diabo. E tem alguns seres humanos que são pior. Tem seres humanos que os demônios olham e falam, cara, você me ultrapassou, hein? Você fez coisa pior do que eu. Rapaz. E Jesus mesmo disse, eu não escolhi vocês 12. E Jesus escolheria errado? Não. Ele falou, no entanto, um de vocês é um diabo. E um dos melhores lugares para se fazer curso de diabo é na religião. Se torna um diabo rapidamente. Porque fala de amor, mas não ama. Fala de perdão, mas não perdoa. Fala de misericórdia, mas não tem.
Fala de piedade, mas não faz obra de piedade. Nega a eficácia dela. Judas se tornou um diabo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as ministrações de Jesus. Havia professor maior ou melhor do que Jesus, gente? Haveria algum professor, um discipulador melhor do que Jesus? Ele falou: eu escolhi vocês 12. E no entanto, um de vocês é um diabo. Então eu não acho estranho as diabrusas dele. Não acho. Satanás ia avançando nas mentes dos reis da terra, dos governadores da terra, dos homens da terra. Não acho nada disso estranho. Tem que acontecer. E o diabo, ele está condicionado a cumprir o que Deus predestinou e programou. O diabo só é uma peça do tabuleiro, que quem manda no jogo é Deus. E é um jogo que nós deveríamos estar animados, porque é o único jogo do universo que nós sabemos o final antes da conclusão do jogo. Ai, pastor, eu não vou ler Apocalipse porque dá medo. Gente, medo do quê? A própria palavra diz revelação. A própria palavra diz, é revelação. Não é escondido, é revelado. E Paulo está perguntando nesse cântico de vitória: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, você acha que ele não vai ver a tua causa, meu irmão, minha irmã? Você acha que ele não está vendo a tua dor? Ah, se é um homem perfeito que conhece dor, é Jesus. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele está vendo a tua dor. Ele está vendo, sim. Mas também ele está vendo que você não crê, que te falta convicção. Pelo menos de um jovem muçulmano que aos 15, 16 anos tem coragem de amarrar bombas no corpo e explodir pela causa de Alá, com a promessa que vai receber 10 virgens no céu de Alá e comer a mesa de Alá. E ele não pensa duas vezes, ele vai lá: é para explodir, deixa comigo. E deve dar até um debate bom, uma concorrência entre eles para ver quem vai explodir primeiro. E nós explodimos, sabe de quê? De raiva, de ódio, de fúria, de remorso, de amargura. Explodimos com essas coisas. Ah, irmão, é que o meu temperamento, sabe, de vez em quando eu explodo. Pois não exploda, imploda. Explode para dentro. Imploda. E fazendo uma implosão, derruba esse Sérgio aqui, derruba esse homem aqui. Você já viu implosão? Põe a bomba lá de baixo, implode, cai de cima para baixo. E mata esse homem, e mata essa mulher, e mete o dedo na cara dele, na cara dela, chega diante do espelho e fala: ó, campeão, você precisa ouvir umas verdades, vem cá. Está vendo esse texto que você lê aqui há tanto tempo no Decoreba? Vem cá, vou falar umas verdades olhando no teu olho. E mete o dedo na cara dele, dela. Teu pior inimigo. Te rouba, te trapaceia, te engana, te faz sentir dodói, te faz sentir rejeitado. Ele está dizendo: olha, aquele que te amou tanto, que não poupou o seu próprio filho, como é que ele não vai te dar o resto das coisas? Como é que ele não vai dar? Você pode ter tudo, sem colocar o coração em nada. Não é pecado ter uma Mercedes, um BMW, não é pecado, não tenho nada contra. E se Deus quiser me dar, eu quero 2, 3, quanto que Ele quiser dar. Eu sei exatamente o que fazer, nós sabemos. E se não der também, Ele já deu o melhor. Gente, Ele está dentro de nós. É Deus o Pai, é Deus o Filho, é Deus o Espírito Santo. E viremos para eles, e neles faremos morada. A Trindade dentro de nós. Dentro de nós. Senhor Deus está no meio de ti. Não só aqui no meio da reunião, mas no meio de nós. Dentro de nós. E Ele continua. Aí depois Ele vai fazer umas outras perguntas para nós. Algumas perguntas até um pouco mais fortes. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Estou lendo agora o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Ah, pastor, estão me acusando. Pouco importa. Ah, pastor, quem é que pode? O apóstolo está perguntando, quem é que pode acusar vocês? Ah, pastor, nos acusam. A mente acusa, Satanás acusa, porque quando nós fizemos as tragédias, as derrotas da nossa vida, nós compactuamos com demônios. Nós fizemos aliança com demônios, nós mentimos, e a mentira do diabo, nós enganamos e o engano do diabo, nós fizemos alianças satânicas, e com certeza Satanás viria para nos acusar, só que agora, ele não pode mais acusar, sabe por quê? É Deus quem os justifica, é Deus quem os justifica, é Deus quem te justifica. Quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos? Tanta gente que tinha lá em Minas, Deus escolheu o Sérgio, pegou você, Francisca, pegou você, Cida, pegou você, Antônia, tanta gente que tinha, pegou você, escolheu, elegeu, predestinou, justificou, santificou. Estou falando tudo que está no texto, senão eu vou ficar lendo, vai demorar. E glorificou em Cristo Jesus, fez tudo. Ele pergunta, quem é que pode acusar? Ah, pastor, os homens acusam. Você, depois que matou, traficou, fazia aliança com Satanás, você, os homens, e agora quer dar uma de crentinho? Agora quer dar uma de santarrão? Ou não falam assim? Acusação, acusação, querem nos acusar e condenar, querem nos acusar. E depois os demônios, esse aí andava comigo, esse aí ia lá comigo, esse aí trabalhava comigo, esse era cavalo meu. Vocês acham que eles não acusam? E toda vez que vem a acusação, a palavra mais forte é Deus quem os justifica. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Deus que justifica. E lá no texto diz, justificou, glorificou. Por isso que ele pergunta, que diremos pois a estas coisas? Que coisas? Tudo que está escrito no capítulo 8. E a pergunta continua, todas com retórica, mas a pergunta continua, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem os condenará? Não, esse aí não, pastor Francisco, esse não. Esse aqui, ele matou, abusou, estrupou. Teve um que eu conheci, que ele matou estrupou as 3 filhas, matou as 3 filhas, matou a mulher, arrancou-lhe as entranhas e jogou em cima da cara dela. Não, pastor Nilo, esse não. Esse não dá para perdoar não. O sangue de Jesus é poderoso, mas para esse aí não. E nós queremos limitar a graça de Deus e dizer, não, esse aqui está tudo bem, você foi lá, tal, mas não foi tão grave assim. O outro foi, Haroldo, você foi, mas você não foi tão grave assim. Não, agora aquele ali não. É aquela sim, e vai sentar do teu lado e glorificar a Deus e cantar o cântico de vitória do teu lado. E quando eles se convertem, pastor, eu vou dar o testemunho da igreja, eu falo, não, irmão, não. Os pastores querem que vocês dêem o testemunho da igreja, que você era do tráfico, que você era isso, que você era matador, aquilo, para encher a igreja e tirar a oferta. Não dê seu testemunho, não. Você não é chamariz de auditório. Nem dentro de um quarto escuro, no meio de um deserto, não fale publicamente o que você fez. Porque Deus é Deus. Eu digo para eles, Deus é Deus, e os homens são homens. Os homens não perdoam. Vai lá, dá o testemunho, o pastor dá o cachê para ele, veio lá, o ex isso, o ex aquilo, a ex isso, a ex aquilo. Tá bom, acabou o culto. Quem é que chama o irmão ou a irmã para ir jantar em casa?
Ah, era ex-estrupador. Chamar para dormir na tua casa? E limitamos o poder de Deus dizendo, não. Aí o Senhor pegou pesado, Deus. Aí já não dá não. Para esse, para aquela, não dá não. Aí o Senhor já está querendo demais. Nós da sociedade, aqui do Brasil, temos as nossas regras, normas e disciplinas. Então primeiro a pessoa tem que se arrepender, tem que comer o pão que o diabo amassou, escarrou e cuspiu, para depois dele sofrer bastante, e o Senhor tem que castigar bastante esse maldito, essa maldita, para depois o Senhor perdoar ele ou perdoar ela. O Senhor não pode perdoar assim, dessa maneira, já indo e lavando no sangue do teu filho. E nós achamos isso um absurdo, mas ele faz. E muitas vezes ele usa esses absurdos mais do que eu ou do que nós, porque são absurdos. Eu achava que estava tirando diploma de servo inútil, aí fui descobrindo que tem o servo, abaixo do servo inútil tem um servo, que é o servo improvável. E um deles está aí na Bíblia, esse que escreveu o Cântico de Vitória, Paulo, assassino, com cartas para matar os cristãos, arrastando mulheres e crianças. O cara mais improvável para escrever essas 12 cartas. Paulo, uma fera, Saulo, uma fera. Só que no caminho de Damasco, aleluia, ele viu a luz. E o problema nosso é que a maioria de nós ainda não viu essa luz na sua excelência, na sua plenitude. Aí nós cantamos hoje, pastor Serginho, ainda não vimos totalmente a sua luz. Mas Paulo viu. E uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem é esse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O cara mais improvável para ser apóstolo. E aí eu descobri aí que abaixo do servo inútil tem o servo improvável. Mas porque Satanás vai vir dizer, não, você pode ir na igreja, dar glória a Deus, aleluia, eu te deixo. Mas tem umas coisas que você fez junto aqui comigo, que Satanás vem com os demônios te acusar. E Paulo está lembrando isso. E vem te condenar. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. É Cristo quem morreu. Agora o próximo versículo, por gentileza, 34. Quem os condenará? Tanta gente que não se levanta, não faz a obra de Deus, vive em condenação. A sua mente, os seus terrores, os seus fantasmas das atrocidades que fez, ainda não foram plenamente lavados no sangue do Cordeiro. As suas vestes não foram totalmente branqueadas. Ainda não houve colírio nos seus olhos. Ainda não se enriqueceram com o ouro do santo imaculado Senhor Jesus Cristo. E ainda muita gente debaixo de condenação. Os anjos olhando para nós, e dizendo que absurdo isso que ele fez, que Deus fez. Ele entrega o seu filho pela criação caída. E eu quero dizer para vocês, que Deus resgatou o homem, sabe por causa de quê? Por amor a si, por amor a Ele. Por amor a Ele. Porque a criação dele não ia ficar perdida. Para glorificar o nome dele, para que o nome dele fosse exaltado. O Evangelho, amados irmãos, não é por causa de nós. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é para a exaltação, a glorificação de Jesus. Não é do meu bem-estar, não é da minha melhora de vida, não. O Evangelho é sobre Jesus. E Paulo está perguntando quem é que vai condenar. Pois é Cristo. É o Deus Filho quem morreu, ou antes,
que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Toda vez que Satanás vem, ele vai ter que dar de cara com que tem um homem lá no céu, tem um homem lá no céu, tem um homem lá no céu. O segundo Adão, o último Adão, está lá no céu, com o corpo que usara aqui na terra, agora glorificado. E tem um homem ali no céu, que é Deus, e que é homem, e que intercede pelos seus. Intercede pelos seus. Quem nos separará de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Pelo desânimo de algumas pessoas, a gente responderia muita coisa, por quê? Mas não tem a consciência do contexto do capítulo 8, de tudo que ele fez, e não consegue responder essas perguntas, porque nunca teve uma afirmação verdadeira na sua vida, porque nunca teve um encontro real com o Senhor, íntimo, pessoal, intransferível, sabendo quem é Jesus e quem eu sou. Duas coisas que nós precisamos saber muito bem: quem é Jesus e quem nós somos em Jesus. Ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Finalizando lá, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores, mas não só vencedores, em todas estas coisas, tudo que pode tentar nos condenar, que venha a angústia, que venha a tribulação, que venha a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E na realidade, como eleitos de Deus, vamos ser entregues à morte todos os dias, mas é por amor dele. E em todas estas coisas, aí sim, em todas essas coisas que estão escritas aqui, nesse contexto do 31 ao 39, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. É mais, não é vencedor, é mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Nada vai nos separar, nem a morte. A morte não pode mais nos separar. A morte não pode. Sabe o que a morte faz conosco hoje? A morte nos une, a morte não nos separa de Cristo, a morte nos une com Cristo. Paulo vai dizer uma outra coisa que parece uma loucura para nós, capítulo 5 de Romanos mesmo, no versículo 3, ele vai dizer, estou comendo texto aqui, que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos um edifício, não é isso? Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5. E no versículo 3 ele fala uma loucura, que parece uma loucura para nós, porque gememos desejando ser revestidos da nossa habitação. Gememos desejando ser revestidos da nossa habitação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, estou citando. Quem é que está gemendo? Eu não vejo a hora de morrer, pastor Nilo. Não vejo a hora de morrer para encontrar com Jesus. Quem é que fala isso? Mas Paulo está dizendo, e gememos, não vejo a hora, desejando ser revestido da nova habitação, que é do céu. Meus amados, nem a morte separa, não separa, a morte não separa, a morte nos une, já falei, nem os anjos dos céus, nem os caídos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o futuro que está para vir. Não tenha medo do futuro. Não, coisa que eu não tenho medo do futuro, porque no futuro o Senhor já está lá. O Senhor está lá no futuro agora. Agora Ele está lá. Então nós não tememos o futuro, não tememos o porvir, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura que possa aparecer, e vai aparecer um aí, podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A Ele, a Jesus Cristo, todo louvor, toda honra, toda glória a Ele, que é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Isso foi um pouquinho do Romanos. Aleluia.